Aí, estamos aqui, eu, Jonathan e toda a equipe aqui de produção para apresentar um trabalho sobre a história do município de Areal. A cidade de Areal, que é uma cidade com cerca de 7.000 habitantes aproximadamente e que pouco se conhece da história. Então, realizando este trabalho, a gente vai desvendar um pouco, principalmente do lado político da cidade de Areal. Já que se aproxima o dia 10 de dezembro na próxima semana, este vídeo está sendo gravado no dia 5 de dezembro de 2013. Então, vamos apresentar agora um pouco da introdução deste trabalho. Esse trabalho que teve como base, como alicerce, a busca pela verdadeira história, pelos verdadeiros fatos que aconteceram em nossas cidades, fatos esses que foram esquecidos pela maioria da população, que muitas pessoas não estão buscando mais, e nós sabemos que no caminho para o futuro, no caminho para o desenvolvimento, é necessário caminhar para frente, mas sem se esquecer do passado. Então nós convidamos você, meu caro amigo, para fazer conosco uma viagem ao passado de nossa cidade. Venha conosco. E nós iremos começar agora falando um pouco sobre a fundação de Areal, sobre como tudo começou. Aqui era uma terra que pertencia ao capitão Aires Gomes Correia, que era lá da cidade de Areia, que tinha as suas terras por aqui, que vinham várias vezes aqui, e ele construiu uma tapera no sítio, que hoje é da propriedade do senhor Abel Benjamin, ali próximo ao Açude Velho. Foi a primeira tapera que foi construída aqui no nosso município, e também construiu uma tapera próxima ao sítio do senhor Zé Barro. Em 1943, Areal foi denominada de Areal, só com o E, não com I, não é verdade? E pelo decreto número 520, no dia 31 de 12 de 1943, em que Areal passaria a ser chamada A-R-E-A-L, que muita gente hoje até se engana e escreve desse jeito. A tribo Arius, os primeiros habitantes de Areal foi a tribo Arius, que viveram por nossas terras aqui basicamente no século XVIII, no ano de 1700, que eles habitaram em nossas terras, a tribo Arius, até que tem uma similaridade com o nome da atual cidade. Então, antes de vir para cá, o capitão, as pessoas morarem aqui, possivelmente moravam aqui nas nossas terras, a tribo por nome Arius. Em 1949 até o ano de 1961, Areal recebeu a denominação de Novo Areal, isso mesmo. Recebeu a denominação de Novo Areal em 1949. E em 1961, como todos sabem, foi emancipado Areal pelo decreto número 2606 de 9 de 12 de 1961. Areal se tornou oficialmente uma cidade. O primeiro morador que construiu a primeira casa aqui na nossa cidade foi o senhor Manuel Clementino. A segunda casa foi construída por Silvino Luciano, que era amigo de Antônio Silvino, que era cangaceiro na época, e por esse motivo ele foi assassinado pela polícia. Essa é uma das histórias aqui de Areal, o seu Silvino Luciano, que construiu a segunda casa no nosso município. Nossa terra também teve, por falar em cangaceiro, nossa terra também teve representantes no cangaço, que é o senhor Marcos de Lima, conhecido como Passarinho, que era esposo de Dona Pitu. E em 1918, os principais moradores que habitavam nessa terra, Joaquim Fonseca, Euclides Luciano e José Neco, os principais moradores da nossa cidade no ano de 1918. Em 1937, o senhor Chico Pereira ligava o candeeiro para iluminar as ruas, ou seja, até o ano de 1937, o senhor Chico Pereira é o responsável por ligar os candeeiros das ruas de nossa cidade. Até que o senhor Severino Donato organizou uma vaquinha para adquirir um gerador de energia elétrica, que estava sendo uma sensação na época, e queria trazer também para a nossa cidade, para que a iluminação pública fosse de melhor qualidade. E fizeram uma vaquinha entre os moradores e compraram um motor gerador de energia. O problema era que ninguém sabia ligar o bicho, como ele se referia ao gerador. E aí eles contrataram o senhor Lita, que era da cidade de Lagoa de Roça,
porque ninguém sabia ligar, e contrataram o seu Lita, que veio com a sua família para essa cidade, morar aqui e cuidar do gerador de energia. O senhor Sebastião Vitor fez oposição ao gerador, ele não queria o gerador, mas depois ele se acostumou com a ideia e adotou a ideia. Houve também a fundação da difusora durante esse período. E em 1937 a 1961, como eu estava dizendo, durante esse período de 1937 a 1961, Areal era distrito da cidade de Esperança, ou seja, o distrito de Areal era submisso, tinha como sede, vamos dizer assim, a cidade de Esperança, até que foi promulgada a emancipação de nossa cidade. E agora, deixando um pouco de lado as questões políticas agora nessa primeira parte, vamos falar agora também das questões econômicas e também arquitetônicas do município de Areal. Vamos falar primeiramente sobre a primeira padaria. A primeira padaria onde fornecia pão foi fundada aqui em Areal por Sebastião Victor. Ele que também foi o primeiro a instalar uma bodega. Ele morreu depois de uma brincadeira onde ele estava brincando na sua bodega e acabou caindo e batendo a cabeça no chão e acabou morrendo. Então, mas antes dele morrer, a sua padaria já tinha ido à falência. Então, esse é só um dado. E também a primeira barbearia da cidade de Areal, que foi fundada pelo senhor Manuel Luiz. A barbearia onde hoje fica aqui em frente à praça central aqui da cidade de Areal, que vocês podem ver na foto durante este vídeo. Também o primeiro calçamento. A cidade de Areal hoje é praticamente toda pavimentada, mas em tempos de outrora não foi bem assim. O primeiro calçamento a ser realizado na cidade de Areal foi da esquina onde hoje é a casa de Nelson da Imaté até a outra esquina onde fica mais ou menos o departamento de esporte nos dias atuais. Então, um pedaço de calçamento que foi feito na gestão do prefeito de Esperança, Arlindo Delgado. Então, este foi uma das primeiras obras que foi feito no município. Então, na parte religiosa, a primeira missa foi celebrada por Padre Antônio Galdino, em frente à casa de Silvino Luciano. Depois foi construído o primeiro salão, também vocês podem ver aqui no vídeo, e fica aqui de frente à praça também. Em 1926, Manuel Clementino construiu a primeira capela, na gestão de Padre José Borges, do lado do posto de gasolina, e foi demolido por Padre Manuel Palmeira. Em 1961, foi construída a principal obra arquitetônica da época, a Matriz de São José, pronta no terreno de Severino Basílio. E ela foi inaugurada no dia 17 de 12 de 1961, coordenação de Antônio Apolinário, o primeiro padre da cidade de Areal. O projeto da matriz foi de Francisco Sebastião Pereira e Antônio Sebastião Pereira. E o responsável pela construção foi Teotônio Barbosa. Também, em 1949, foi inaugurado o cemitério, com sepultamento e inauguração de Manuel Duó, o primeiro defunto da cidade a ser enterrado ali. A primeira pessoa registrada como nascida nas terras de Areal aconteceu no dia 1º de maio de 1924. O menino da zona rural por nome Damião. Damião foi a primeira pessoa registrada como arealense. Em 1945, o primeiro rádio da cidade chegou aqui na cidade, que foi comprado pelo senhor Severino Eleutério. Na parte esportiva da nossa cidade, o Atlético Futebol Clube foi criado e eles tinham um campo do lado ali da escola de Inácio Godinho. A questão política, Pocinhos e Campina Grande eram as zonas eleitorais aqui da nossa cidade. Quem morava aqui ia voltar ou em Pocinhos ou em Campina Grande até 1942. Em 1943 foi criada a primeira seção da nossa cidade e o deputado Francisco Souto criou a lei estadual, projeto de lei estadual número 266, como já foi falado aqui, no dia 5 de 12 de 1961, que pedia a emancipação desse território como cidade. A proclamação oficial se deu no dia 10 de 12 de 1961. O primeiro administrador na nossa cidade foi o senhor Souza, ele que governou a nossa cidade durante 1 mês e 22
dias. Ele começou a governar dia 10 de 12 de 61 e ficou 1 mês e 22 dias. O governador Pedro Goldin, quando veio aqui à nossa cidade, ele escolheu o senhor Severino Eleutério como prefeito, pois ele era a pessoa mais idosa do município. Ele governou a nossa cidade do 10 de junho de 62 a 4 de 11 de 1962. Então, ele, no período em que não houve eleição, ele ficou como sendo o prefeito da nossa cidade, por ser a pessoa mais velha da nossa cidade. Em 1962, houve a primeira eleição na nossa cidade para prefeito, vice-prefeito e vereadores, e a chapa majoritária era única, ou seja, só tinha um candidato a prefeito da nossa cidade. E o prefeito foi o senhor Francisco Apolinário da Silva, e o vice-prefeito foi Chico Pereira, que era ex-vereador da cidade de Esperança. Ele renunciou lá para vir aqui para a nossa cidade como vice-prefeito. A primeira vereadora do município foi Maria Ibiapino Pereira, a primeira mulher vereadora do nosso município. E já para ir adiantando, vamos falar a sequência de prefeitos até o ano de 1992, que foi o prefeito José Barbosa Alves e o vice Antônio Apolinário Gonçalves, de 1966 a 1969. Em 1976, o prefeito Francisco Apolinário voltou ao poder, tendo como vice Dorival, que o prefeito Francisco Apolinário foi o seu último mandato, o qual, durante o exercício desse mandato, ele veio a falecer, e assumiu no dia 1º de janeiro de 1982 o senhor Dorival. Em 1982, o prefeito Valdomiro foi eleito, ele que já tinha sido prefeito da nossa cidade do período de 1972 a 1976, voltou no ano de 1982, tendo como vice Arnóbio. E em 1989 a 1992, Arnóbio, que era o vice-prefeito de Valdomiro, foi eleito como prefeito, tendo como vice o senhor Miguel Benjamin. Essa é a relação até 1992 de prefeitos e vice-prefeitos de nossa cidade. E agora nós daremos foco, nós daremos pauta, começamos aqui a pauta principal do nosso projeto, que é a história política de Areal, agora pegando a primeira parte, que é os 4 primeiros anos de mandato do senhor Francisco Apolinário da Silva e da Câmara. Para fazer esse projeto, nós utilizamos como base a ata que está localizada lá na Câmara Municipal da nossa cidade. Desde já agradecemos à direção que nos proporcionou e nos permitiu ter acesso a esses documentos tão importantes para a nossa cidade, e foi lá que nós descobrimos fatos importantes para a nossa comunidade, fatos até inusitados que aconteceram aqui em nossa cidade e que se perderam perante o tempo, que muitas pessoas não sabem nem conhecem, grandes personagens até que viveram em nosso município. E é sobre esses personagens políticos e sobre esses fatos inusitados que nós iremos falar, não é isso, Douglas? Exatamente. Nesta primeira parte do vídeo nós iremos falar sobre a primeira sessão realizada na Câmara Municipal de Areal. No próximo vídeo e na próxima aula que a gente irá apresentar, a gente irá falar mais sobre a eleição e sobre todos os membros que foram eleitos para aquela casa legislativa. Mas agora iremos deter principalmente para o fato e os projetos de leis que foram votados e aprovados na primeira sessão. A primeira sessão ocorreu em 4 de novembro de 1962, no Salão da Prefeitura, às 5 horas da tarde. A Câmara ainda não tinha sede, então foi feito no Salão da Prefeitura mesmo. O primeiro presidente da Câmara eleito foi o senhor Evangelista Patrício de Assis. Pouco se sabe sobre ele, a gente não conseguiu muitos dados sobre família, sobre até dados históricos mais concretos. Mas se você tiver algum dado sobre Evangelista Patrício, você pode enviar para nós, para contribuir também com este trabalho, para a gente assim poder também nos informar juntos. E o primeiro projeto de lei, o projeto de lei número 1, de 4 de novembro de 1972, que pedia à Câmara os meios necessários para iluminação de qualidade. Então a Câmara ainda não dispunha de iluminação de qualidade para a realização das sessões, e o primeiro projeto foi exatamente isso, uma cobrança no qual visava uma melhor iluminação. E só complementando, foi um projeto do prefeito, que foi enviado pelo prefeito, para melhorar a questão do salão, mas também a questão da cidade, melhorar a iluminação pública no geral. Foi o primeiro projeto de lei enviado pelo Executivo, pelo Poder Executivo da nossa cidade. E também outro projeto do Executivo, o projeto de lei número 2, de 10 de novembro de 1972, ou seja, apenas alguns dias depois da primeira sessão, no dia 10, realizada a nova sessão, o projeto de lei número 2, no qual visava a criação
do Serviço Municipal de Estradas e Rodagens, que foi aprovado no dia 14. Então, o primeiro serviço da Prefeitura aprovado foi o Serviço Municipal de Estradas e Rodagens, que hoje eu acho que nem existe mais, a história já se perdeu e as pessoas nem conhecem mais este dado, mas o Serviço Municipal de Estradas e Rodagens existiu no município e foi criado como um patrimônio histórico da cidade que se perdeu. Maria Biapina Pereira colocou um projeto que visava que os vereadores recebessem 3.000 cruzeiros mensalmente e 500 cruzeiros por sessão participada pelos vereadores. Esse projeto não foi aprovado no dia 28/11/1972, então ela visava que o salário mensal de cada vereador seria 3.000 cruzeiros e além do salário mensal, cada sessão que eles faziam, eles recebiam 500 cruzeiros por sessão. E lembrando que naquela época as sessões eram constantes, então havia vezes que faziam 3 sessões num dia só, ou até 8 sessões por semana. Então as sessões eram constantes, não demoravam mais de 2 dias ou 3 para ter uma sessão, e quando tinha era mais de uma no dia. Então a gente vê que por dia dava para um vereador faturar em torno de quase o seu salário por sessão. Então era um valor muito alto para a época. Então este não foi aprovado, este projeto de 28/11/1972. E Geraldo Martins dos Santos apresentou um projeto que fixava o salário do prefeito em 15.000 cruzeiros e do vice em 2.000 cruzeiros, em 28/11/1972, no mesmo dia. E os vereadores, 2.000 cruzeiros mensais e 400 por sessão, este que veio a ser aprovado. Então o salário do prefeito na época, em 1962, ficou em 15.000 cruzeiros, os vereadores 2.000 e fora os acréscimos. Então isso aí foram os dados da primeira sessão e das sessões que seguiram-se logo após. Então nos próximos vídeos a gente vai encerrando por aqui esta primeira parte. Então nos próximos dias a gente estará postando e já trará novos dados sobre a política, sobre a situação econômica, financeira e estrutural da cidade de Areal e vários dados que é muito interessante você saber. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Eu já gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo e já convidar você para a próxima aula em que nós estaremos falando sobre a divisão, como foi dividido o trabalho na prefeitura, a divisão de cargos, a criação de cargos e os outros salários. E também já começando a falar sobre o que acontecia, como era o dia a dia da população de Areal no ano de 1961 até o ano de 1965. Muito obrigado a todos, nos vemos na próxima aula. Tchau. Então, em 1926, Manuel Clementino construiu a primeira capela, na gestão de Padre José Borges, onde ficava esta capela ao lado do posto de gasolina, e foi demolido na gestão do então Padre Manuel Palmeira. Em 1961, a matriz ficou pronta no terreno onde era o terreno de Severino Balírio. Para. Em 1926, Manuel Clementino construiu a primeira capela, na gestão de Padre José Borges. Essa capela ficava ao lado do posto de gasolina e foi demolido por Padre Manuel Palmeira. Em 1961 foi construído a principal obra arquitetônica da época, a Matriz de São José, que ficou pronta no terreno de Silvino. Eu paro. Para! Não, Ei, eu vou começar a